você pudesse dar alguns conselhos para o seu eu do passado, o que você diria? E para esse vídeo não ficar com 10 horas de duração, porque eu poderia dar muito conselho para o meu ex do passado, eu vou me concentrar na parte profissional, tá? Isso principalmente para as pessoas que estão começando agora na profissão ou que estão mais ativas, publicando conteúdo, trabalhando com essas ferramentas que para nós no mundo do design já são um pouco comuns, mas que para muita gente isso é novo e as pessoas estão descobrindo. Eu aconselharia a todo mundo manter o foco no básico. E para mim o mais básico do design é a parte que ao mesmo tempo é a mais complexa, que é a parte de composição. Hoje nós estamos vivendo uma nova revolução no mundo do design. E ela é ainda maior do que a que aconteceu nos anos 80 e 90, onde o Digital Publishing foi popularizado pela Adobe e pela Apple, e pessoas que nunca teriam antes acesso a esse tipo de ferramenta e profissão na área do design, da edição, da imagem, puderam ter acesso a isso e puderam aprender e se desenvolver. Eu me coloco nessa categoria. Eu nunca teria seguido pela profissão se essas empresas não tivessem desenvolvido essas ferramentas que nos ajudaram a colocar o que tinha dentro da cabeça da gente no papel. Hoje, esses elementos do design nunca foram tão proeminentes. Nunca as pessoas tiraram tantas fotos, nunca as pessoas fizeram tanto vídeo, nunca as pessoas fizeram tanto conteúdo. E é aí que entra o básico. O básico do design e do layout, ele vai te ajudar a navegar por esses conteúdos que você está desenvolvendo para o YouTube, para o Facebook, para o Stories, para o Instagram, TikTok, para qualquer um desses veículos que estão levando essas informações para as pessoas. E isso é muito importante porque você está contando a sua história. Se você está contando a sua história, você está compondo essa história com imagens. E contar história com imagens, sons e esses outros elementos é falar com o sentimento das pessoas. Já que você está falando com o sentimento das pessoas, é importante que as pessoas sintam a sua intenção. Os elementos da composição são basicamente 5. Na verdade são 6, mas a gente vai falar primeiro dos 5 e no finalzinho a gente passa por esse sexto. A gente vai falar de proximidade, zonas de respiro, alinhamento, contraste e consistência. Esses elementos eles vão estar presentes na maioria das histórias que você encontra no seu dia a dia. Por isso que eles são tão importantes. Proximidade é relacionamento. É relacionar os elementos para criar grupos que ajudam as pessoas a entender o que é o que dentro do seu layout. Respirar é preciso. Então, ao compor seu layout, permita que os elementos tenham um espaço vazio em torno deles. Lembre-se que nós lemos o espaço sem conteúdo, tanto quanto o conteúdo em si. Alinhamento tem tudo a ver com coerência. Se você for coerente na distribuição dos seus elementos, tudo vai fazer mais sentido. Contraste ou pregnância visual tem a ver com pesos e medidas. Esse destaque entre elementos pode vir da diferença entre fontes, da diferença entre cores ou da diferença entre tamanhos. Lembre-se sempre que a noção de hierarquia se estabelece aí. Consistência é criar quase uma memória muscular para as pessoas que estão assistindo. Usar elementos-chave como cores, fontes e a mesma hierarquia ajudam a entender melhor a história que você está contando, do início ao fim. E para finalizar, vamos falar de um que, se eu pudesse, eu teria tatuado no meu braço. Tantas vezes eu me perdi dentro de um layout ou de alguma composição exatamente porque eu não estava pensando nessa regra básica universal que muitos chamam de lei áurea, outros chamam de proporção divina, mas que na verdade, em termos práticos, é a lei dos terços. A lei dos terços ela é extremamente importante. Por quê? Porque ela descreve de maneira científica, comportamental,
como é que o olhar das pessoas em diferentes culturas passeia por uma página, pelo espaço, por uma tela, e nisso existem alguns pontos de ancoragem que passam a ser definidos. Esses pontos de ancoragem eles são extremamente importantes para que você possa alinhar bem os elementos que você quer que as pessoas prestem mais atenção. Já que nós estamos falando sobre composição, aqui nas Caldas da Rainha tem uma designer que tem um trabalho sensacional e que tem muito a ver com isso. É a Nayara Siller. Ela tem muito do trabalho dela no Instagram e nas redes, vocês podem dar uma olhada, mas caminhando pela cidade vocês já devem ter visto algum trabalho dela. É difícil de não ver. Ela domina de uma forma maestral assim, esse contexto da composição. Então, quando vocês tiverem uma chance, por favor, deem uma olhadinha no Instagram, @NayaraSiller ou #AnimalSentimental. Vocês não vão se decepcionar, eu garanto. Eu quero agradecer a todo mundo que escutou esse papo, que ficou aqui durante esses minutinhos. Muito obrigado, a gente espera ter trazido alguma coisa de relevante para vocês. E lembrem-se sempre que as regras elas não estão escritas em pedra. É interessante a gente pesquisar sempre sobre elas, entender um pouco mais, até para saber qual é a hora que a gente deve quebrar essas regras. Todos os links que foram base para pesquisa ou para compreensão desse assunto que é muito vasto e que a gente falou só um pouquinho aqui, estão na descrição desse vídeo. E vocês já sabem, muito, muito, muito obrigado e as informações estão na bio. Até a próxima!